de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 10, versículo 1, assim. Amém? Amém, irmãos? Amém! Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ele dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Amém? Você está falando lá para o versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em concordância com a oração da tua serva, na qual já foi feita nessa noite, quero pedir a tua infinita misericórdia na nossa vida, Senhor. Porque, meu Deus querido, antes, Senhor, Deus está aqui para falar, eu também estou aqui para ouvir, e que a tua palavra, Senhor, venha ser ministrada aos nossos corações nessa noite, aquilo que o teu Espírito Santo quer nos ensinar. Nos ajuda, Senhor, nos conduza, Pai querido, nessa mensagem. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, pois sem ti eu não sou nada, e eu nada posso fazer, mas estou aqui, Senhor, aceitando, meu Deus, uma missão que me foi dada, e peço a tua misericórdia, Senhor, e a tua condução nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Tu não pode sentar, em nome de Jesus? Amém. Irmãos, né, estamos vendo uma palavra muito conhecida, né, talvez a tradução que muitos conheçam é um pouco diferente, né, que é: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Fechando essa palavra, né, nós estamos no culto de missões, e nós sabemos todo culto de missões, irmãos, o principal propósito do culto de missões é lembrar os irmãos que nós estamos aqui na terra, não é só para ficar, vamos dizer assim, para lazer, para outras coisas, mas o nosso foco principal é a obra de Deus, né? Nós estamos no culto de missões que vai falar para o Senhor que grande é a seara. E eu pergunto para você nessa noite, o que você traduz, né, como seara? E a seara, né, uma forma metafórica, né, de dizer em relação ao mundo, né? E o Senhor Jesus vai dizer que a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí eu comecei a mexer nessa palavra, né? E eu comecei a pensar, meu Deus, mas por que são poucos os trabalhadores? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para nós sermos escolhidos, irmãos, para o reino dos céus, nós precisamos servir ao Senhor com integridade. E um dos pontos, né, que muitas vezes falta trabalhadores para a obra do Senhor é o compromisso. Porque nem todo mundo, irmãos, quer se comprometer com a obra do Senhor de verdade. Porque para se comprometer de verdade, o Senhor Jesus vai nos pedir uma coisa, irmãos, muito importante, chamada renúncia. E muitas pessoas, elas têm dificuldade em renunciar a si mesmos. Sabe por que Jesus pede que nós renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz para depois segui-lo? Porque não tem como você caminhar com Cristo com as suas bagagens lá de fora. Não tem como você, né, levar a palavra de Deus se você não tiver um preparo antes. O diácono Mateus pregou aqui esses dias, né, e ele falou também sobre isso, essa palavra. E eles têm que ter um preparo, irmãos, para você poder fazer a obra de Deus. A obra de Deus, ela não é de qualquer maneira, ela não é feita de qualquer jeito. E nós sabemos que existiu um chamado, e o chamado continua ativo até hoje. Muitas pessoas às vezes podem colocar desculpas, né, no caminho para não fazer a obra do Senhor, ou para justificar as suas obras de qualquer maneira, porque talvez eles falaram, mas essa palavra
era para o discípulo naquela época, que o discípulo estava começando ali o ministério, ali com o auxílio do Senhor, mas não, irmãos, essa palavra ela se estende a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Então, como eu disse aqui no começo, irmãos, antes de nós, né, pensarmos se nós nascemos nessa terra para poder usufruir dessa terra, nós temos que nos lembrar do nosso principal propósito, que é estarmos alinhados na missão que o Senhor nos deu. Mas talvez você possa dizer, mas eu não tenho o dom de pregar. Mas quando a Bíblia fala pregar, ide pelas nações e pregar o Evangelho, a pregação, irmãos, não se resume só dentro de uma igreja. Porque a sua vida, ela tem que ser uma pregação para aqueles que estão lá fora. Porque você não passa a maior parte da sua vida dentro de uma igreja. Você passa a maior parte da sua vida, muitas vezes, no trabalho. Não é nem na sua família. Tem gente que levanta cedinho, fica o dia inteiro trabalhando, às vezes vai resolver outras coisas. Quando chega em casa, já é a noite, vai dormir. Se você contar quantas horas você ficou dentro da sua casa, não é nem como se compara com o tempo que você ficou fora. Mesma coisa quem estuda. Levanta cedinho, às vezes a escola é integral, né? Tem pessoas que ainda faz cursinho, faz outras coisas. Então, irmãos, a sua vida tem que ser a principal pregação lá fora. Aleluia! Muitas pessoas, né, elas se empolgam com essa palavra também, e aí elas querem começar a fazer as coisas, mas sem devido preparo, não oram, não jejuam, não buscam a Deus, né? E aí começam a dar um testemunho lá fora, porque não tem base bíblica. Aí quando começa a aparecer pessoas, né, que começa a aparecer na frente dessas pessoas, para você trazer uma palavra, ou você perde a oportunidade, porque você às vezes se perde a vergonha ou medo, ou você não vai ter palavras, base bíblica, para você conversar com aquela pessoa, para você poder dar uma palavra, sabe, de consolo, de orientação. E muitas vezes, irmãos, a pessoa ela passa por você e com uma oportunidade perdida. Mas quando o Senhor ele estabelece aqui os discípulos, né? A Bíblia fala que além dos discípulos que o Senhor chamou, os 12, Deus chamou muitos outros, né? O ministério de Jesus nunca foi só limitado aos discípulos ali, não, irmãos. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus, muitas pessoas seguiram Jesus, muitas pessoas se identificaram com o Evangelho e começaram também a querer buscar aquilo para a vida delas. E essas pessoas, né, que a Bíblia fala aqui que foram 70, o Senhor vai falar, ide, né? Ide de 2 em 2 a todas as cidades e lugares, né? E aí onde ele fala que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Irmãos, para nós primeiro irmos fazer algo do Senhor, primeiramente, irmãos, tem que ter também oração. A oração, irmãos, embora infelizmente hoje, nos dias de hoje, está sendo deixada de lado pelas igrejas, a oração ela continua sendo fundamental na vida do cristão. Porque pensa comigo, irmãos, a oração é você dialogar com o Criador. Você hoje tem o privilégio de estar sentado numa igreja, de você se ajoelhar, falar com Deus, diretamente com o Pai, por intermédio de Jesus Cristo, por conta do sacrifício de Jesus. Hoje você não precisa de alguém fazer um propósito por você. Não, você tem essa autonomia, esse direito que o Senhor concedeu. E muitas pessoas, irmãos, elas não dão valor à oração. Nós vimos um vídeo aqui daquele irmão que infelizmente, né, sofreu um atentado ali, perdeu tudo, só ficou com a sua família. E todo o Culto de Missões, vocês podem ver histórias de pessoas que, embora morem em países diferentes, todas passam pelo mesmo problema, a perseguição ao Evangelho. E aí você pensa, o que seriam dessas pessoas se elas não orassem a Deus? Você acha que elas teriam força para continuar buscando a Deus mesmo depois de uma tragédia dessas? Talvez, agora eu vou virar para a nossa realidade. Talvez se fosse na minha e na sua vida, se algo acontecesse e você perdesse tudo, será que você ainda assim adoraria o nome do Senhor? Será que você ainda permaneceria na casa do Senhor? Porque, irmãos, o Brasil é um país muito abençoado por Deus, privilegiado. Porque nós ainda, irmãos, nós temos a liberdade de pregar a palavra, de participar de um culto ao ar livre. Essas pessoas não. Essas pessoas moram, irmãos, em países onde a palavra é difícil acesso. Mas sabe o que alegra o meu coração, irmãos? Por mais que o diabo trabalhe todo
as pessoas, aí sim virá o fim, irmãos. E sabe, eu estava fazendo uma pesquisa. Olha, nós estamos no ano 2025. Há uns anos atrás, segundo estimativas, né, o planeta Terra atingiu mais de 8 bilhões de pessoas. Você sabe quantas pessoas que ainda no ano de 2025 ainda não, se estima-se que não ouviram falar de Jesus? 3,2 bilhões de pessoas. Isso equivale a aparentemente cerca de 42% da população mundial. Aí você pode falar assim, nossa, mas como assim nós vivemos um mundo tão globalizado, onde a tecnologia nos permite, né, usar tantos meios para pregar a palavra de Deus? Como assim ainda existe aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus? Sabe onde a maioria dessas pessoas se concentram? No norte da África, o Oriente Médio e na Ásia. São 3 regiões do mundo que se classificam como o maior número de países com perseguições a cristãos. Mas como eu disse, irmãos, o diabo ele pode tentar parar a obra de Deus. Ele pode colocar desânimo nos trabalhadores de Deus, você sabia disso? Ele pode colocar distrações para os trabalhadores de Deus, sabe por quê? Porque o fogo dele não é naqueles que estão ali servindo a Deus de qualquer jeito. O fogo deles é naqueles que estão se santificando, aqueles que estão servindo a Deus em espírito e em verdade. Porque ele quer parar essas pessoas, porque Deus usa essas pessoas para pregar o Evangelho. Ah, mas como é que eu vou pregar para essas pessoas que estão lá fora? Irmãos, lá tem pessoas também missionárias, que muitas vezes saem dos seus países para estar lá. Como também tem pessoas que Deus levanta no meio deles para também levar a palavra. Irmãos, tem infinitas maneiras de fazer com que sua palavra chegue ao ouvido dessas pessoas que ainda não ouviram. Então não se preocupe, faça a sua missão aqui, onde Jesus te colocou. Faça a sua missão dentro da sua casa. Quem sabe a sua família ainda não sirva a Deus, você seja o único que esteja na presença do Senhor. Quem sabe Deus não está usando essa palavra para te chamar ao arrependimento, a verdadeira renúncia, a verdadeira entrega ao Senhor, para que Deus trabalhe dentro da sua casa. Deus está usando essa palavra também para você começar a colocar no seu coração: eu preciso ser um missionário também no meu trabalho. Não é se misturar, irmãos, com o mundo, mas ser diferente, ser luz no meio das trevas. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos luz. E como é luz, o Senhor reflete a nossa vida, irmãos. As pessoas, elas olham para nós e elas falam assim: você é crente ou você é cristão? Quem aqui já ouviu isso? Glória a Deus pela vida de vocês, sabe por quê? Porque se você ouviu isso, é porque senão que as pessoas viram em você algo diferente. E é tão satisfatório, irmãos, quando alguém chega em nós e fala isso. E muitas pessoas, né, confundem, falam que Jesus é religião. Não, irmãos, o cristianismo é uma religião criada. Mas Jesus, irmãos, ele sempre foi e sempre será a salvação. Ele não se importa com a nacionalidade, com o status social, com o status civil. Ele não se importa com quanto dinheiro uma pessoa tem. Ele não se importa com nada disso, irmãos. Ele que se importa com pessoas verdadeiramente devotadas na presença do Senhor. Tem um irmão que de vez em quando aparece um vídeos dele para mim. Ele é aqui do Brasil, ele mora ali no norte do país, onde infelizmente a taxa de alfabetização ainda é muito grande, né? E aí os vídeos que fazem dele é sempre ele falando com muita empolgação, sabe? Como que ele queria poder ler a Bíblia para ele poder aprender mais a palavra de Deus. Que tudo que ele sabe é de ouvir, né, as mensagens. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque, né, embora ele, né, tenha essa dificuldade, essa questão da alfabetização, ele tem um desejo de ler a Bíblia, ele tem um desejo de conhecer mais, ele tem sede pela obra do Senhor. E mesmo assim, mesmo ele não sabendo ler, tudo aquilo que ele aprende, ele absorve, tudo aquilo que Deus revela a ele prega a palavra ali na comunidade onde ele mora. Aí muitas vezes nós, irmãos, que temos a alfabetização, que sabemos ler, muitas vezes deixamos a nossa Bíblia lá empoeirada na estante, em cima da nossa cama.
Tem gente que deixa a Bíblia aberta como se aquilo fosse assim, proteção para casa. Sabe, irmãos, não existe, né, nada que possa abençoar você se você também não estiver debaixo das mãos de Deus. Se você não vive uma vida com Deus, a palavra de Deus não tem poder sobre você. Como que Deus vai te proteger? Como que Deus vai fazer mudança na sua vida, na sua história, se você não tem primeiramente um compromisso com Ele? Deus só tem compromisso, irmãos, com quem tem compromisso com Ele. Aleluia! Aí agora eu te pergunto, é fácil a missão de Deus? Não. Nunca foi, irmãos. No versículo 3, o Senhor Jesus vai começar a dizer: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Irmãos, os lobos são os falsos profetas. Os lobos, irmãos, são pessoas enganadoras. Se você ler a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que por muitas vezes, irmãos, o povo de Israel, o povo de Judá, eles caíam nas palavras mentirosas de profetas que não eram enviados por Deus. Porque eles não queriam se arrepender. Então, quando alguém se levantava na carne para falar aquilo que eles queriam ouvir, eles aceitavam aquilo como se aquilo fosse algo da parte de Deus. E quantas vezes, irmãos, Deus matou esses profetas? Quantas vezes Deus castigou o povo, irmãos, por não querer ouvir a verdade de Deus? Querer viver uma mentira. E quantas pessoas, irmãos, dentro da casa do Senhor, elas correm atrás de profecia. Ah, nossa, eu fiquei sabendo que o fulano de tal, que é muito usado nas revelações, vai estar lá na igreja tal. Pegam suas coisinhas, vai lá na igreja para ouvir profecia. Sendo que a maior profecia, irmãos, é a palavra de Deus. Muitas vezes, né, você vai pegar uma palavra e falar: Senhor, fala comigo. Às vezes Deus dá umas palavras duras para nós. Aí você fala: Senhor, tem misericórdia em mim, porque o Senhor está falando essa palavra comigo. Irmãos, lembre-se que Deus tem um amor tão grande por nós que Ele não quer nos perder. Então, se Ele nos está chamando a nossa atenção, irmãos, não é porque Ele quer ver o nosso mal, mas é porque Ele nos ama, irmãos, e Ele quer nos ver, né, nos arrependendo, vivendo uma vida, irmãos, íntegra para com Ele. Porque depois não adianta a gente querer esperar as bênçãos de Deus, a vitória de Deus, se nós não estamos andando de acordo com o propósito dEle. Se nós não obedecemos o seu id, irmãos, não espere aquilo que você tem pedido para o Senhor. Porque primeiro, irmãos, a palavra de Deus vai dizer: busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você não vai precisar correr atrás de nada, porque as bênçãos de Deus, elas vão te acompanhar. Olha que linda essa promessa para mim e para a sua vida. Nós não precisamos, irmãos, correr atrás das nossas bênçãos, não, porque Deus vai se encarregar para que elas cheguem até nós. Aleluia, Espírito Santo. Mas para isso, irmãos, nós temos que andar em obediência ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, andamos como errantes, andamos como pessoas rebeldes. E, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o pecado da rebeldia para o Senhor é como o pecado da feitiçaria. Então, para você ver como que é sério, irmãos, Deus Ele não quer pessoas de qualquer maneira na sua casa. Não quer pessoas de qualquer maneira na presença dEle. Não quer que sirvamos Ele de qualquer forma. Quantas pessoas hoje, irmãos, elas cobram para levar a palavra de Deus e cobram preços exorbitantes. Eu não falo, irmãos, pessoas que às vezes pegam uma ajuda, não. Eu falo de pessoas que cobram para os dons que Deus nos deu. Irmãos, a Bíblia diz: dai de graça, porque de graça nos é dado. Mas aí, irmãos, tem outro caso também. E quando nós pregamos a palavra do Senhor e a pessoa, ela nos rejeita, isso preocupa você? Para mim não me preocupa, sabe por quê? Porque Jesus vai dizer assim: antes de rejeitar a vós, rejeitou a mim. E antes de rejeitar a mim, rejeitou o Pai que me enviou. Então, irmãos, a sua preocupação, a minha preocupação, é apenas de levar a palavra de Deus. Se a outra pessoa, irmãos, ela vai ouvir, se ela vai aceitar, se ela vai gostar, se ela não vai gostar, isso não cabe a nós, irmãos. Não cabe a nós. Nós, mais à frente aqui, a palavra do Senhor vai dar umas advertências, né, em relação a essas pessoas. A Bíblia vai dizer assim: em qualquer cidade que entrares e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei:
até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Irmãos, Sodoma e Gomorra, na época, né, do Gênesis, é praticamente uma das piores cidades, né, a ponto que o Senhor Jesus, a ponto que a palavra do Senhor vai dizer que os pecados daquele povo, irmãos, chegaram a feder a narina do Senhor. Então, para o Senhor Jesus falar que para o lugar que nos rejeitar, naquele dia do juízo, vai ter mais rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra, você pode ter certeza, irmãos, que a rejeição à palavra de Deus é algo muito sério. É Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, que elas não querem nem saber. Elas vivem como se Deus não existisse, né? Elas se apegam a tantas coisas, elas não creem na palavra do Senhor. Mas, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte. E aí o Senhor vai continuar dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito tempo, assentadas em pano de saco, grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Irmãos, Corazim e Betsaida, né, eram cidades da Galileia, onde Jesus realizou vários milagres. Só que apesar disso, irmãos, as pessoas, elas não se converteram, elas viram os sinais, mas não houve arrependimento genuíno no coração delas. E para Deus, irmãos, a pior coisa que existe é quando alguém conhece a Deus e depois vira as costas para Ele. Tiro e Sidom já eram cidades pagãs, né? Que Jesus, que eram conhecidos pela sua idolatria e orgulho, mas que o próprio Senhor Jesus disse que se eles, né, na época que Jesus falou essa palavra, tivessem ouvido e visto tudo aquilo que essas pessoas estavam vendo e ouvindo, elas já teriam há muito tempo se arrependido. Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus ela é rejeitada dentro do meio dos cristãos. Aí às vezes você encontra mais facilidade você pregar a palavra para alguém lá fora, um mendigo, uma prostituta, alguém que a sociedade não dá nada, sabe por quê? Porque eles já se veem como pessoas que não têm mais nada a perder. Agora, muitas vezes na casa do Senhor, as pessoas ficam cheias de achismos, acham que o que fazem para Deus já é o suficiente. Muitas vezes o coração duro, o ouvido duro, é dentro da casa do Senhor. Muitas vezes a pessoa está pregando, o outro lá se falando, você é da carne, eu não aceito. Não, eu já estou tudo bem diante de Deus, irmãos. Todos os dias nós somos chamados ao arrependimento. Agora, será que se Jesus voltasse para mim, para você nessa noite, nós estaríamos preparados para subir com Ele? Meu Deus. Quantas pessoas se preocupam com tantas coisas? E a Bíblia vai dizer, louco, essa noite pediu a tua alma, o que você tem a oferecer? Quantas pessoas estão se preocupando em granjear coisas nesse mundo, a conseguir um melhor emprego, a conseguir um melhor carro, tantas coisas. Não que existe pecado, erro nisso, irmão, mas existe prioridade no reino de Deus. Como eu disse aqui, o Senhor Jesus falou, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Para que Deus abra portas na sua vida. Porque aquilo que eu e você sonham, irmãos, nem se compara com o que Deus tem para nos dar. Mas nós só vamos alcançar, irmãos, quando nós priorizarmos o reino de Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm oportunidade de estar na igreja, mas elas não querem mais compromisso com Deus. Elas querem vir na igreja quando elas querem. Elas querem louvar só quando alguém dá oportunidade. Quantas pessoas, irmãos, elas não querem um compromisso firmado da igreja, sabe por quê? Porque às vezes ela não quer que o pastor fique pegando o pé dela, fica perguntando, olha fulano, você faltou hoje, o que está acontecendo? Quantas pessoas, irmãos, humilhadas, me perdoa a expressão, na casa do Senhor. Pessoas que você não pode falar nada, que a pessoa se dói, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho, irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele nos confronta primeiro. Aleluia, Jesus. Se ele te acaricia o seu ego, não é verdadeiro Evangelho. Começa a rever aquilo que você tem priorizado na sua vida. Verdade, Deus. Irmãos, quando Deus nos chama,
estou finalizando. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele dá o devido preparo. Eu e você, irmãos, não temos o preparo necessário para fazer a obra de Deus. Então, quando o Senhor nos chama, Ele já nos chama nos capacitando. Então não tem esse negócio, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei evangelizar. Irmãos, a igreja não é e nunca foi disputa entre quem prega melhor. Aleluia. Então pare de frescura, perdoa a palavra e faça o que tem de ser feito. Faça a obra do Senhor, honra aquele que te colocou de pé. Irmãos, servir a Deus não é fácil, mas se nós estamos de pé, irmãos, é porque Deus tem nos sustentado. Aleluia, Jesus. Já pensou se Jesus, irmãos, ele olhasse o tamanho do cálice que ele iria beber por causa de mim e de você, e ele quisesse desistir? Ele não desistiu, irmãos, mas ele carregou uma cruz pesada, os meus e os seus pecados. Então honra esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. E quando eu falo de preparo, irmãos, entra no versículo 19, que o Senhor vai falar: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando nós atendemos o chamado do Senhor, oramos a Deus, buscamos o Senhor, fazemos a nossa parte, o Senhor nos capacita para o nosso limite. E a palavra do Senhor vai dizer que até os espíritos malignos, irmãos, se sujeitarão a nós no nome do Senhor Jesus, porque eu e você somos alguma coisa. Mas aí, sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que aqueles 70 que o Senhor mandou, depois de um tempo eles voltaram. E eles voltaram muito alegres, porque eles falaram assim: olha, Senhor, até os espíritos se sujeitam a nós em teu nome. E aí o Senhor no versículo 20 vai dizer: não se alegrem porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia. Então, irmãos, você não tem, que se alegrar, se encher de orgulho por coisas que nem é você que está fazendo. Entendeu? É Jesus que está fazendo na sua vida. Aleluia. Mas você tem que se alegrar, irmãos, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia. E melhor ainda, você tem que manter o seu nome escrito lá. Porque não existe negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Não, irmãos. Porque hoje nós estamos de pé, mas a Bíblia diz: cuida aquele que está de pé para que não caia. E aí tem muitas pessoas que levam, a obra de Deus de qualquer maneira, porque pensam assim: a Bíblia diz que cair do lobo e levantar de Deus. Irmãos, cuidado. Deus. Busca o Senhor, faz a obra do Senhor em espírito e verdade. Faz a obra do Senhor de todo o seu coração. Não pense: se eu cair, o Senhor vai me levantar. Realmente, irmãos, pode acontecer. Sabe uma coisa que eu falo? Eu lembro muito do profeta Elias, irmãos. A Bíblia vai dizer que Elias teve um momento da vida dele que ele pediu a morte para o Senhor. E sabe, irmãos, eu entendo que chega um momento da vida do cristão que o desânimo, irmãos, bate tão forte. Porque o inimigo, irmãos, como eu disse, ele quer parar aqueles que estão na casa do Senhor. E aí, irmãos, se eu e você não vigiarmos, nós, infelizmente, nós vamos cair sim. Porque nós somos humanos, irmãos, nós somos falhos. Mas a Bíblia vai dizer que quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque é a força de Deus que nos envolve. A palavra de Deus, irmãos, é que é a nossa fortaleza. E Elias chegou a pedir a morte, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor mandou um anjo lá na caverna onde ele estava. Levou primeiro o sustento para o corpo físico, porque Deus conhece as nossas necessidades. E viu ali que ele estava com fome, com sede, e o Senhor nunca desampara os seus. E a Bíblia diz que o anjo levou aquela comida, pão e água e disse: coma e beba, porque ainda a caminhada é muito longa. Então, sabe, irmãos, eu pego essa palavra para mim e eu coloco também no seu coração. Nós estamos no corpo de missões, irmãos. E como eu disse, o Senhor, Ele conta comigo, com você. Aleluia. Se você, irmão, se sente cansado, desanimado, não se autocritique por isso. Como eu disse, irmão, nós somos falhos, nós somos humanos. Mas jamais, irmãos, pare a sua caminhada. Busque o vigor novamente no Senhor. Busque a
chamados ao arrependimento. E nós, irmãos, estamos fadados a pecar todos os dias. Mas o que vai fazer a diferença, irmãos, é na obediência ao chamado de Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos nos separar como Elias. Mas saiba que eu e você nessa noite estamos sendo revigorados pelo Espírito Santo. Então você que está cansado, desanimado, se apega a essa palavra, peça ao Senhor, Senhor, renova minhas forças. Aleluia! Porque, irmãos, não é fácil você buscar Deus, não é fácil. Muitos convites são nos apresentados pelo maligno. Muitos, irmãos, muitos. Mas nós, irmãos, temos que estar todos os dias firmados na palavra de Deus, para que quando vier a tentação, irmãos, nós sejamos encontrados fortes. Glória a Deus. Porque se você, irmãos, não fixa os seus pés no Senhor, a primeira tribulação que chega, você abandona o Evangelho. Verdade. Você abandona o Senhor Jesus. Mas o Senhor, irmãos, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não te chamei para ficar sentado. Aleluia, Jesus. Eu não te chamei para ficar deitado. Eu não te chamei para ficar parado, estagnado. A palavra do Senhor vai dizer: levanta-te e coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Aleluia. Então, sabe o que eu aprendo com essa palavra, irmãos? Para diante de Deus, nós temos que ter postura. Postura na hora de orar. Postura na hora de ouvir a voz do Senhor. Postura, irmãos, em aceitar o mandamento do Senhor na nossa vida. E tirando uma coisa muito interessante aqui, quando o Senhor fala que há muita, né, a cidade é muito grande, poucos são os trabalhadores, olha que é interessante. Há muitos os que ouvem, poucos os que servem, muitos espectadores e poucos participantes. Então não sejamos nós, irmãos, apenas espectadores daquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, mas sejamos também participantes ativos do reino de Deus. Aleluia. O verdadeiro, irmão, missionário, ele nasce de joelhos, porque a oração, ela prepara o terreno da colheita. Ele não apenas nos chama, como Ele também nos envia com autoridade e poder. Quem ora, irmãos, pedindo por trabalhadores para a seara, deve também estar disposto a ser um deles. E sabe uma coisa que o Senhor quer que nós aprendamos nessa palavra também? Que nós devemos olhar com os olhos de Jesus para este mundo lá fora. Porque daí você não vai julgar as pessoas pelos pecados dela, mas você vai ver pessoas necessitadas, almas sedentas do Evangelho do Senhor. Você vai orar para que Deus levante pessoas e se disponha também a ser uma delas. Você vai trabalhar com amor e constância, pois a seara é do Senhor e Ele recompensa a cada servo fiel. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, coloca para mim, por favor, para encerrar. Vai falar sobre recompensa, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Você acha que não tem nada, você não vai receber nada também por trabalhar na obra do Senhor? Olha que a palavra do Senhor diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, irmãos, aquele que anda semeando a sua preciosa semente, andando e chorando, a palavra do Senhor Jesus vai dizer, voltar sem dúvidas, trazendo consigo os seus louros. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes você vai chorar, vai gemer, pregando a palavra, caminhando, mas você vai voltar sem dúvidas, irmãos, colhendo com alegria aquilo que você plantou. Então, irmãos, sejamos eu e você servos autênticos da palavra do Senhor, porque servir a Deus sempre será um privilégio. Amém? Fica essa palavra no seu coração, peça a Ele se coloque de pé em nome de Jesus. Que Deus, possa continuar falando aos nossos corações.